Amém. E nós sabemos claramente, Daniel viu espiritualmente, profeticamente, a lei do Criador sendo mudada, principalmente o quarto mandamento, que é o Santo Sábado. Mas ele contemplou com seus olhos proféticos, como diz a senhora White, uma grande escritora americana. Ele contemplou com seus olhos proféticos o povo santo, o remanescente, recebendo a vitória. Amém. Vocês percebem agora por que as pessoas não guardam mais a lei? Por esse motivo. Porque agora estão obedecendo doutrinas humanas que fazem parte do paganismo romano. E nós sabemos que o Império Romano foi o império responsável pela matança do povo santo de Deus. No dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo, o imperador Constantino agora proclama a primeira lei dominical, fazendo agora o domingo como verdadeiro dia de guarda, enquanto agora o sábado está sendo colocado por terra. Vocês percebem? Quanto mais o povo de Deus era assassinado, sim, porque naquela época, cristãos que não guardavam o domingo eram mortos sem misericórdia. Cristãos eram crucificados de cabeça para baixo. Cristãos participavam da machadinha e do verdugo. O que é machadinha e verdugo? Meios de instrumentos de torturas que eles usavam naquela época. Cristãos eram lançados para serem tragados por leões. Imagina, verdugos, naquele momento, mulheres com crianças nos seus braços. E naquele momento, aquela multidão de romanos sentados sobre aquelas cadeiras, sobre aquelas plataformas. E enquanto o povo santo de Aljuru, o povo de Israel, de joelhos, adorando e bendizendo ao santo nome do Senhor, enquanto aqueles devoradores leões vêm em direção àquelas criancinhas, e sem misericórdia, arranca aquelas criancinhas dos braços daquela mãe ou daquele pai. E naquele momento aquelas crianças são despedaçadas sem misericórdia. Soldados, generais romanos vinham com suas espadas sem misericórdia e cortavam as cabeças do povo santo de Deus. Mas quanto mais o povo de Deus era morto sem misericórdia, mais o povo de Deus se multiplicava como as estrelas do céu, assim como o Deus de Abraão falou para ele naquele dia: olha, Abraão, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Assim era o povo de Deus. Quanto mais morriam, mais se multiplicavam. Olha o que foi que aconteceu. O Satanás agora vem com uma outra estratégia política e religiosa. Não dá certo matar esse povo só na espada. Quanto mais eu mato, mais eles se multiplicam. E foi então aí que ele usou o imperador Constantino agora em uma forma religiosa para agora convencer o mundo de que ele estava aceitando o cristianismo e que ele teria tido uma visão do próprio Jesus. E foi então aí em que agora o imperador Constantino coloca as suas doutrinas humanas juntamente com as verdades de Deus. E foi então aí, no dia 7 de março do ano 321, veio essa alteração, esta mudança do santo dia do Senhor para o primeiro dia da semana. Porque o imperador Constantino era um homem pagão, ele adorava outros deuses, e o Deus que ele tinha muita veneração era o sol. Para que se cumprisse a profecia do profeta Ezequiel, no capítulo 25, havia 25 sacerdotes de costa para o santuário do Senhor, adorando o sol, o mastro. Vocês percebem, irmãos, o trabalho que Satanás está fazendo? Então, naquele momento, o povo do Senhor estava sendo massacrado sem misericórdia. Eu me recordo de uma pequena história que está lá em Daniel capítulo 3. Aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, homens que eram fiéis ao seu Deus, homens de renomância e de conhecimento. Mas até que um dia o rei Nabucodonosor mandou levantar uma estátua de 60 côvados de altura e 6 de largura, e pediu que fosse levantada no campo de Dura, na província da Babilônia. E aquele rei corrupto prosseguiu dizendo: quando ouvires o som da trombeta, do pífaro da harpa, do saltério, de toda sorte de música, prostrei-vos diante da grande imagem que foi erguida no campo de Dura, na província da Babilônia. Mas aqueles 3 jovens eram fiéis ao seu Deus, e eles não obedeceram a ordem. E nós sabemos claramente pelas escrituras que o rei ficou muito enfurecido, ficou revoltado, porque eles não estavam adorando a imagem. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Qual é o segundo? Não farás para ti imagem de escultura. Eles conheciam muito bem a santa lei de Deus. Eles sabiam que se curvasse diante daquela imagem, estariam quebrando a santa lei do Senhor, estariam colocando Deus para baixo e adorando ídolos humanos e demoníacos. Mas naquele momento,
aquele rei corrupto e pagão, dá outra oportunidade àqueles 3 jovens. Olha, eu vou dar outra oportunidade a vocês. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífano, da harpa, do saltério, de toda sorte de música, prostrei-vos diante da grande imagem que foi erguida no campo de Dura, na província da Babilônia. E eles continuaram dizendo: ó rei, vive eternamente, nós não iremos nos prontificar a adorar esse teu Deus. Preferimos morrermos do que aceitar essa doutrina pagã. Foi justamente o que aconteceu. Naquele momento ele fica tão enfurecido que ele manda acender uma fornalha de fogo 7 vezes mais do que se costumava acender. E naquele momento agora, Sadraque, Mesaque e Abednego são atados, são amarrados. Eles agora estão na presença de oficiais, conselheiros, magistrados, homens de relevância. E ele prossegue dizendo: que o Deus de vocês os possa vos livrar. Naquele momento aqueles 3 jovens são lançados sem misericórdia dentro da fornalha de fogo ardente. Mas de repente, quando Nabucodonosor, resumindo a história, chega perto da fornalha e vê com seus próprios olhos 4 homens andando sobre o fogo. Amém. E o 4º homem era semelhante ao filho dos deuses. Naquele momento, aquele rei corrupto pagão que era Nabucodonosor caiu por terra e prosseguiu dizendo: ó servos do Deus vivo, Sadraque, Mesaque e Abednego, venham para fora. E eles vieram para fora sem nenhum dano sequer. Amém. Nem o seu cabelo cheirava fumaça. Amém. Apenas o que se queimou lá dentro foram as cordas que atavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém. Onde estou querendo chegar com tudo isso, irmãos? Assim como foi no passado, em que cristãos eram mortos sem misericórdia, assim como foi nos dias de Sadraque, Mesaque e Abednego, assim também será nesses últimos dias da história deste mundo. Aqueles que guardam os mandamentos e que têm o testemunho de Jesus serão perseguidos e mortos, serão levados à presença de governadores e juízes. E é por esse motivo que nós precisamos nos alimentar diariamente desta palavra, este leite espiritual. Como diz o profeta Isaías: e a palavra do Senhor estará sobre o seu coração e sobre a sua mente. Quando nós estivermos na presença de governadores e juízes naquele dia, o Espírito Santo do Senhor falará. Amém. Mas para isso precisamos estar nos alimentando diariamente deste livro. Amém. A palavra de Deus. Amém. Em nome de Jesus, abra sua Bíblia neste momento. No livro de Apocalipse, capítulo 9, verso 4. A palavra de Deus ela tem que ser aberta. Precisamos diariamente lermos a palavra do Senhor. Livro de Apocalipse, capítulo 9, verso 4. Olha o que nos fala a palavra de Deus. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Quem são os que não têm o selo de Deus sobre a fronte? São todos aqueles que obedecem e que executam as doutrinas pagãs. Eles não têm o sinal de Deus sobre a sua testa, mas aqueles que permanecem fiéis à palavra de Deus, eles estão sendo selados, eles estão sendo moldados pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Amém. É por isso que, em nome de Jesus, precisamos levarmos juntiaciosamente esta palavra aos nossos amigos. Pessoas precisam conhecer a verdade, irmãos, e nós precisamos fazermos isto. Certa vez Jesus estava com seus discípulos no Monte das Oliveiras, e os discípulos falaram explicitamente: mestre, são muitos os que se salvam. E Jesus falou de uma forma explícita: são muitos chamados e poucos escolhidos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que permanecer fielmente até o fim, este será salvo. Amém. A salvação são para aqueles que obedecem e permanecem na palavra de Deus, que obedecem os seus mandamentos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: sabemos que quem salva é Cristo Jesus. Tentarmos guardar a lei de Deus com as nossas próprias forças é a mesma coisa de tentar atravessar o Oceano Atlântico a nado. É impossível. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, tudo se torna mais fácil. Amém. Porque diz a palavra de Deus que o primeiro mandamento é qual? Porque aquele que ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e ama o próximo como a si mesmo, tem cumprido a lei. Amém. E nós sabemos lá em Levíticos 26, nos fala esses mesmos 2 mandamentos, que é o resumo da santa lei do Criador.
E é por esse motivo que nós precisamos amarmos ao Deus dos exércitos, em espírito e verdade, e ao nosso próximo também. Amém. Será que nós temos amado o nosso próximo? Será que nós temos orado pelo nosso próximo? Nesta crise que nós estamos contemplando com os nossos próprios olhos a cada momento, igreja em Estados Unidos, religiões se unindo, sabemos que o anticristo, o Papa, aquele que predomina o trono de Satanás, ele quer unir todos os sistemas religiosos do mundo inteiro, fazendo um só rebanho e um só pastor. Vocês percebem o que vai acontecer com os guardadores do sábado? Com aqueles que obedecem às leis de Deus? Olha, eu me recordo de uma pequena história. Um certo reformador chamado Martinho Lutero, com certeza todos aqui sabem quem é. Esse homem, ele era um monge inglês da igreja romana, mas certa vez ele chegou na biblioteca de Wittenberg e lá ele encontrou uma Bíblia boêmica toda acorrentada. Quando ele chegou naquela biblioteca de Wittenberg, que ele abriu aquela Bíblia acorrentada, a primeira frase que ele leu, sabe qual foi? O justo viverá pela fé. Opa! Ele começou a entender que veneração a outros deuses não é lícito, uso de velas, adoração a mortos, enfim. Ele agora se prontifica juntamente com John Wesley, João Calvino, João Knox, agora fazer com que munte-se uma nova mensagem, um reformismo, reavivamento e reforma de vida estava sendo feita ali naquele local. Mas muito bem, onde estou querendo chegar com tudo isso? Ele pregava para as suas ovelhas que a Bíblia era a única regra e fé e prática do cristão. Ele pregava para as pessoas, muito bem, até aí tudo bem. Ele dizia que a Bíblia inteira era a única regra e fé e prática. Mas certa vez, Martinho Lutero, esse reformador, ele foi chamado para um grande debate, sabe com quem? Com um homem chamado John Weck. John Weck era um teólogo britânico romano. Sabe qual era o tema deles dois lá? O sábado. E uma coisa que me chamou a atenção, aquele teólogo romano falou o seguinte para Martinho Lutero. Preste atenção na citação que eu vou dizer para vocês aqui da carta que foi escrita. Aquele teólogo prosseguiu dizendo para Martinho Lutero: Martinho Lutero, tu afirmas em dizer que a Bíblia inteira é a única regra e fé e prática, mas você não aceita a Bíblia toda como regra e prática, porque se você aceitasse, você guardaria o sábado e não o domingo. E aquele teólogo romano britânico John Weck prosseguiu dizendo ainda: você aceita sim a autoridade da Igreja Católica Romana. Irmãos, quantos reformadores não foram mortos sem misericórdia? Porque não queria aceitar os enganos de Roma. Mas infelizmente, até os reformadores daquela época ainda continuavam obedecendo às mesmas doutrinas pagãs. Que é por isso, como diz o profeta, eles irão ser retaguidos pelo Deus dos exércitos no dia do juízo. O que adianta pregar que a Bíblia é a única regra de fé e prática, se nem ele mesmo guardava o santo sábado, que é o sinal de Deus? E após o renascimento do protestantismo, chegamos agora no ano de 1844, um homem chamado Guilherme Miller, um homem estudioso das escrituras, da profecia do profeta Daniel e de Apocalipse, começou a pregar para as pessoas que Jesus iria retornar neste ano de 1844. E resumindo a história, foi o maior desapontamento que já houve na história. Comerciantes venderam seus comércios, pessoas que tinham recursos venderam e deram aos pobres, e se vestiram de panos de saco, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do apóstolo João, que o povo do Senhor aguardaria o remido do monte de Sião, vestidos de pano de saco. Foi o maior desapontamento. Mas nós sabemos que não foi desapontamento para os que conheciam, mas foi a passagem de Cristo para o lugar santíssimo do santuário celestial. Amém. Ele não voltaria em 1844, porque ele não deixou nenhuma data específica de quando retornaria este mundo. Não sabemos. Mas muitas pessoas naquela época ficaram revoltadas e diziam: vou rasgar a Bíblia, tudo isso é mentira. Mas neste ano de 1844, após o reformismo ter nascido, nasce agora um grupo de pessoas, um povo que tem a verdade de Deus e que crê na segunda vinda de Cristo Jesus. Amém. E somos nós, este Amém. povo, em nome de Jesus. E é por isso, irmãos, que nós fomos levantados neste ano de 1844 para proclamarmos esta palavra. Mas em nome de Jesus, pega a sua Bíblia neste momento. Abra suas Bíblias em Apocalipse 12, verso 17.
Vamos ver o que é que Yohanan João nos fala a respeito da igreja. Livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Em nome de Jesus, pegue a sua Bíblia, irmãos. Não deixe que nada tire a sua concentração. Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Diz o seguinte: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus, e se pôs sobre a areia do mar. O que entendemos a respeito disso? Quando nós lemos Apocalipse 12, nos fala de uma mulher que tinha 12 diademas sobre a sua cabeça, a lua debaixo dos pés, ela estava grávida, mas havia um dragão terrível, vermelho, perseguindo aquela mulher. Quando nós estudamos profeticamente, nós sabemos que mulher em profecia, como diz Paulo lá em Efésios 5, mulher representa o quê? Igreja. Percebemos que aquelas 12 diademas que estavam sobre aquela mulher representavam o quê? Os 12 apóstolos. Aquela lua que estava debaixo dos pés daquela mulher representava o quê? A palavra de Deus, o Novo Testamento. Mas ela estava grávida e ansiava dar luz. E ela já tinha um lugar preparado por Deus para que fosse alimentada 1260 dias. Opa! O que foi que nós vemos lá em Daniel 7,25? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O profeta Ezequiel nos fala que um dia profético na Bíblia equivale a quê? 1 ano. Então isso significa que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo significa o quê? 1260 dias. E 1260 dias em profecia representa o quê? 1260 anos de opressão papal que houve no passado. Sim, porque quando nós vemos aqui Apocalipse 12, está mostrando relativamente a perseguição. E nós sabemos que a perseguição se iniciou nos dias de Jesus, no seu nascimento. E a Escritura falou que aquela criança foi levada, foi tomada por Deus. Vocês percebem a clareza bíblica? Está falando sobre o Salvador, sobre o Messias. Em todas as épocas, o povo do Senhor foi perseguido sem misericórdia. E aquele dragão terrível que estava perseguindo aquela mulher representava Satanás, incorporado no romanismo. Mas quando nós vemos a palavra de Deus em Apocalipse 17, nos fala de uma outra mulher, conhecida como uma grande meretriz, a mãe das abominações da terra, a grande prostituta, que está sentada sobre um cavalo com um grande cálice sobre a sua mão, com vinho de todas as prostituições da terra. E nós sabemos, irmãos, que aquela mulher que está sentada sobre aquele cavalo, aquela meretriz representa Roma, o romanismo. E aquele cálice que está sobre a sua mão é o sangue de todos os santos e de todos os profetas que foram mortos sem misericórdia. E quando nós vemos a palavra de Deus, nós vemos aqui essas duas características importantes. Nos fala de uma igreja pura, santa, sem mácula, mas nos fala também de uma igreja imperfeita, uma igreja pecaminosa, prostituta. E infelizmente é o que Satanás está fazendo. Ele sabe que não existe mais solução para ele. Ele sabe que quando Deus de Israel retornar a este mundo, tudo que é de iniquidade irá ser destruído. Mas ele quer levar pessoas com ele para a condenação eterna também. E é por isso que, em nome de Jesus, precisamos estarmos posicionados de que lado queremos estar, irmãos. Como diz, abra suas Bíblias, por favor. Livro de João, capítulo 5, verso 28 e 29. A palavra de Deus, ela vai nos falar aqui o sentido relativo de duas classes de pessoas que haverá neste mundo nos últimos dias. Livro de João, capítulo 5, verso 28 e 29. Livro de João, capítulo 5, verso 28 e 29. Diz o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão em seus túmulos ouvirão a minha voz e ressuscitarão. Os que tiverem praticado o bem ressuscitarão para a vida eterna, mas os que tiverem praticado o mal ressuscitarão para o juízo e horror eterno. Isso está em João 5, 28 e 29. Nós percebemos claramente que só haverá duas classes de pessoas só: os que guardam os mandamentos de Deus e os que adoram a besta e a sua imagem, ou em outras palavras, os que guardam o domingo e aceitam a doutrina romana. Mas quando nós vemos pela palavra de Deus, aqueles que foram fiéis à sua palavra, quando Jesus estiver voltando sobre as nuvens do céu, como está lá em 2 Tessalonicenses, e o ressoar da trombeta de Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com os mortos
para o encontro de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém. Amém. Aqueles que fazem parte das duas classes, aqueles que foram fiéis, agora estarão sendo transformados, estarão sendo nivelados pelo caráter eternal de Cristo Jesus, irmão. Amém. Vocês percebem o que nós precisamos fazer nesses últimos dias? É justamente isso. Pregarmos esta verdadeira mensagem de salvação aos nossos amigos e aos nossos conhecidos. Amém. Amém, irmãos? Amém. Mas antes de encerrar esta mensagem, eu gostaria, por favor, que a palavra de Deus fosse aberta no livro de Apocalipse 18, do verso 2 em diante. Vamos ver o que Yohanan, João, nos fala a respeito de Babilônia. Em nome de Jesus, abra sua Bíblia. Apocalipse 18, verso 2 em diante. Apocalipse 18, verso 2 em diante. Olha o que nos fala a palavra do Senhor. Então exclamou o anjo com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do rio da sua prostituição. Com ela se prostituíram o rei das terras e os seus mercadores à custa da sua luxúria. Mas ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados, porque os seus pecados se acumularam até os céus, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela vos praticou. Quero dizer para vocês, em nome de Jesus, Babilônia caiu, somos mais do que vitoriosos. Amém. Mesmo que haja movimentos religiosos, sistemas religiosos que venham a oprimir o povo de Deus, não importa, estaremos selados por Deus, protegidos pelo Espírito Santo. Querem ver esta promessa? Isaías 33, verso 16, a palavra de Deus, profecia que tem mais de 2.600 anos. Isaías, capítulo 33, verso 16. Vamos acompanhar a palavra do Senhor. Livro de Isaías, capítulo 33, verso 16. Amém, irmãos? Amém. Por favor, só beber um pouquinho de água. Isaías 33, verso 16. Olha o que é que nos fala a palavra do Senhor. Isaías 33, verso 16. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Queridos amigos e irmãos, quando o povo de Deus estiver sendo perseguido, porque guarda a lei que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, como nós vemos em Êxodo 31, 18, o povo santo de Al-Shuru, de Israel, terá água para beber naquele dia. Amém. Como diz a escritora Ellen G. White, Deus enviará anjos celestiais, e eles abrirão as rochas. Amém. E o povo do Senhor terá água para beber. Amém. E como diz a Escritura, o próprio Jesus falou: Eu sou água viva. Quem beber de minha água jamais tornará a ter sede. Se nós temos um Salvador, que é dono de todas as coisas e dono da vida, não temos do que temer. Amém. Em nome de Jesus, abra sua Bíblia em Joel. Joel capítulo 2. Outra promessa para o povo do Senhor nesses últimos dias. Livro de Joel capítulo 2.